Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu vou falar sobre como ensinar a Bíblia com excelência e propósito. Quando a gente trabalha esta temática, qual é o objetivo? Capacitar o professor para ministrar aulas bíblicas com clareza, entusiasmo e aplicação prática, além de promover um impacto espiritual real nos alunos. Imagine só um professor chegando dentro da sala de aula de cabisbaixo, jururu, murchinho, murchinho, murchinho. Ou seja, ele não passa credibilidade, não passa confiança, e aquela postura acaba afetando diretamente as pessoas que estão em seu entorno. Desta maneira, a primeira coisa que você precisa saber, meu prezado irmão, irmã, que é professora de escola bíblica dominical, que o professor ele precisa ser motivado, além de ser um facilitador. Ele vai apenas se colocar para auxiliar os alunos no seu aprendizado. Nós sabemos que um professor animado, ele contagia a turma de EBD. Ele vai usar o tom da voz de uma forma moderada, correta. A postura dele vai ser outra. O brilho dos seus olhos vai transmitir o valor daquilo que ensina. E, particularmente, a gente não prega tampouco e ensina somente com as cordas vocais, fazendo uso da voz. A gente prega com todo o nosso corpo, quer fazendo movimento com as mãos, que sejam correspondentes com aquilo que a gente está falando. O importante é que você ore antes de cada aula, pedindo a Deus alegria e ao mesmo tempo zelo, isto mesmo, esmero, dedicação para que você possa se aplicar, dedicar seu tempo, sua atenção para ensinar. Até por causa de quê? Aquele que ensina tem que fazer com dedicação. Você precisa, por isso, evitar de dar aulas com desânimo ou, quando não, com impaciência. A pessoa não tem paciência para responder os alunos, a pessoa não tem paciência para aplicar as atividades em sala de aula. Bom, não é um bom exemplo. Nesse sentido, você pode começar a trabalhar estes aspectos no tocante à questão motivacional, porque o professor tem que estar motivado e, ao mesmo tempo, facilitar a aprendizagem. Eu vou deixar aqui um texto bíblico para que o irmão ou a irmã possa meditar na palavra de Deus, numa referência a 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 6, que nos diz o seguinte: cujo, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Uma outra versão, que é mais atualizada, no sentido de falar na linguagem de hoje, fala: por essa razão, lembro você de manter vivo o dom espiritual que Deus te deu quando eu coloquei as minhas mãos sobre você. Fazendo toda a distinção no tocante ao contexto e o texto bíblico, de qualquer maneira, a gente tem que manter vivo esse dom que a gente recebeu da parte do Senhor. O ensino também é um dom espiritual. Quando a gente lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, você vai observar que é uma graça, isto é, um dom dado por Deus para alguns crentes. Nós queremos falar sobre um segundo aspecto, que é sobre a linguagem clara. Uma linguagem clara e precisa. Você precisa usar um vocabulário acessível, ao mesmo tempo direto e sem complicações. Nada de utilizar termos difíceis. E quero dar uma dica. Mesmo que você esteja estudando e já está
trilhando por caminhos mais avançados dentro da teologia, do estudo da Bíblia, substitua termos teológicos complexos por explicações mais simples. Isto vai não apenas ajudar você na comunicação, mas vai fazer com que haja realmente um entendimento daquilo que está sendo proposto, ou seja, aquilo que você vai dizer. Além da linguagem clara e precisa, uma outra dica: domínio do conteúdo. Imagine só, você se depara com um grupo de alunos, pessoas que saíram das suas casas com o intuito de aprender a palavra de Deus e, de repente, a turma entende e verifica que o professor está completamente perdido. Ele não tem noção do que vai ser dito ou do que vai ser trabalhado dentro daquela proposta, quer do livro, quer de um tema específico. Daí a necessidade de o professor ter o domínio básico do conteúdo. Ele precisa conhecer bem a Bíblia Sagrada. Até porque, vez ou outra, vai surgir perguntas, algumas não tão inquietantes, que você poderá responder de uma forma muito tranquila, elucidando aquela, aquele texto, quando não dirimindo alguma dúvida. Nesse sentido, eu quero dizer para você, estude o texto com algumas versões. Eu coloquei de uma forma proposital uma versão Almeida Corrigida Fiel, esta que está sendo destacada nesse momento para que você possa localizar. Esta é um tanto mais formal, vocês vão observar no decorrer da leitura, não tem tanta fluência assim. Muitas vezes se faz necessário, pasme, um dicionário bíblico, quando não um dicionário de língua portuguesa para acompanhar algumas expressões. No meio, eu tenho uma Almeida Revista, é de 1967, deixei aqui isso apenas como comparação. Parece que é trocar seis por meia dúzia neste caso, mas uma outra, que é uma versão do Novo Testamento, numa linguagem mais atualizada, mais fácil, e é esta justamente que eu fiz uma leitura agora há pouco. Vou dar um exemplo de um versículo para que você possa acompanhar. Note as duas versões. Esta, que praticamente vai ser o mesmo desta, pelo menos a ideia está bem próxima, e depois leia esta aqui. E agora ele tem revelado isso para nós por meio da manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele destruiu o poder da morte e iluminou o caminho da vida eterna por meio das boas obras. Ou seja, nós temos, digo, por meio das boas notícias, que é justamente o Evangelho. A palavra evangelho foi literalmente traduzida e não transliterado. Uma versão que eu estou apresentando, que de repente você pode ter sim uma versão, digamos, mais rebuscada, tipo Almeida Corrigida Fiel, uma intermediária NVI, Almeida século XXI, e uma outra, como a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, salvo engano, editada pela Mundo Cristão, entre outras mais, para poder ler, auxiliar. Depois disto, existe uma sugestão dentro desse ensino de excelência e relevância, que é criar elemento surpresa. Bom, uma criatividade que venha gerar impacto, não polêmica, não disse-me-disse, porque às vezes as pessoas têm uma mente tão fértil que quer trazer coisas criativas demais e vão extrapolar, ou seja, cria até uma dificuldade. Mas pode ser de uma forma muito prática, uma aplicação. Você pode levar objetos, organizar dramatizações ou começar com perguntas inusitadas. O mais importante é que você também venha entender que há necessidade da experiência em sala de aula, ou seja,
Tudo, meus irmãos, é questão de prática. As atividades práticas também tornam as aulas inesquecíveis. Quanto mais você tem à frente da escola bíblica dominical, mais prática você tem. Não é isso? Você tem mais segurança, você tem mais conhecimento bíblico que você está sempre buscando de uma forma antecipada por meio da preparação da lição, por exemplo. Agora, você precisa entender que as atividades práticas ali, junto àquela turma, aquele grupo seleto, pode ser que venha a tornar aquela aula simplesmente inesquecível. Dependendo da faixa etária, você pode pedir aos alunos que desenhem, que façam uma representação, a uma aplicação de um versículo, entre outras coisas. Agora, você precisa distinguir bastante o público, porque se você tem um público adulto, você não pode usar uma metodologia que é propícia para as crianças, tipo Salmo 23. Aí você inicia: O Senhor é meu pastor. Aí os adultos respondem: Nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Ora, essa metodologia, essa maneira, essa didática não é aplicável para adultos. Você pode se dirigir, já que eu dei um exemplo do Salmo 23 inicialmente, sugerir, você faz a leitura ou pede para alguém ler e pergunta algo tipo: a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você pode explicar, e isto com as palavras dela, sem nenhum tipo de censura, explicar ou mostrar alguma forma que você experimentou o pastoreio, esse cuidado divino da parte do Pai como pastor em sua vida pessoal, por exemplo. Percebeu que você pode estimular os adultos a pensarem no texto bíblico e até mesmo trazer uma experiência para corroborar com toda a turma. Agora, você não deve usar uma didática destinada para criança. Para criança, assim, o Senhor é meu pastor, as crianças nada me faltará, e assim por diante. Uma outra coisa que a gente pode comentar ainda é sobre a aplicação concreta, direta e pessoal. A palavra de Deus precisa ser, naturalmente, entendida, interpretada e aplicada. A palavra ela precisa ser aplicada no cotidiano, isto é, no seu dia a dia. Pergunte ao seu aluno como isso muda a sua vida hoje. Porque imagine só, se eles forem sempre para a escola bíblica dominical e as lições apresentadas não tiverem nenhuma aplicação prática para o seu dia a dia, quer naquele domingo, quer no demais dias de semana, a gente tem que reavaliar realmente como é que está sendo apresentada a Bíblia dentro da escola bíblica dominical. Não é abolir a IBD, mas repensar para que uma escola bíblica que seja boa se torne cada vez melhor. De forma que a gente tem que perguntar isto. Aí você vai, então, ter condições para fazer uma pergunta, não apenas voltada para os seus alunos, quando não para outros professores de EBD, mas pensar um pouquinho, para que estudar a Bíblia? Como fazer isso com propósito? Aliás, este é o nosso assunto do próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe ricamente a sua vida e que você possa utilizar no dia a dia estas dicas para a escola bíblica dominical. Particularmente, a minha igreja adota a revista Compromisso, da Convicção Editora. Nós estamos na lição de número 6, caminhando para a lição de número 6, e temos na playlist vários vídeos concernentes ao tema do trimestre terceiro de 2025, o Sermão do Monte. E caso você se interesse por este ou outros temas que já foram abordados dentro da EBD online, fique à vontade para usufruir, para, enfim, fazer um proveito
daquilo que tem sido disponibilizado neste canal. Fique com Deus.